E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal Ateliê do Osso. Semana passada foi bastante atribulada para todos nós, não conseguimos gravar, infelizmente, o vídeo para vocês. Mas já estamos aqui de volta e vamos dar continuidade àquele nosso tema de pontos miofasciais ou pontos gatilho, trigger points. Hoje a gente vai entrar um pouco mais na parte de tratamento. Meu nome é Lucas Boechat, eu sou médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra. Meu nome é Fernando Dourado, sou fisioterapeuta ortopédico. Bom, cortou um pouco seu áudio, mas é Fernando Sem Dourado. áudio? Tudo bem, tá rolando, vamos embora. Galera, Tá então hoje rolando? nós Então bora. vamos dar continuidade. E estamos cheio de improviso aqui hoje. Eu estou gravando no celular, a internet caiu, mas vamos lá. Hoje nós vamos testar um formato um pouco diferente. A gente não vai ficar mostrando slides, a gente vai tentar mais no bate-papo mesmo. Na verdade, isso é uma desculpa porque a gente não fez slide, então quem sabe não fica bom, né? Lembrando sempre que a gente não pretende esgotar os temas, esgotar o tema discutido, né, com esses vídeos, e que é claro que além das informações de artigos científicos, tem nossas opiniões pessoais inseridas, e nós não temos conflito de interesse aqui para o tema. Então nós vamos começar pela parte da fisioterapia, né, o tratamento fisioterápico desse tipo de lesão, e se der tempo, se não estiver ficando prolongado demais, a gente entra um pouco também na parte médica, né, medicamentosa, intervenções, tá bom? Então, Fernando, a princípio a bola é sua, vai lá. Então vamos lá. Mas fique bem à vontade também, se quiser fazer uma discussão aqui, fique à vontade de me interferir, tá? Eu acho bem interessante. Bom, já que Relação à você deu parte essa oportunidade, então, eu já vou fazer uma pergunta, então. Fernando, Então eu pode. recebo um paciente, aí eu te chamo, né, que é o que a gente faz no dia a dia, e falo, Sim. Fernando, esse paciente aqui, ó, ele tá com uma dor, né, uma síndrome trocantérica, tá? E aí, na avaliação médica, eu fui lá, achei um monte de coisa nesse paciente, mas está cheio de ponto miofascial em toda a região da face látea e do glúteo. Como é que você faz as suas intervenções fisioterápicas para esses pontos miofasciais? Então, ótimo, aí já começa essa discussão. Primeiro ponto, né? É interessante voltar para aquela aula anterior de dor miofascial, dos trigger points, pontos miofasciais, né? Onde eu não posso ficar preso apenas à dor do paciente, né? Eu tenho que entender que existe uma musculatura disfuncional, né? Que possíveis desequilíbrios, como você já colocou, outras informações que você pegou nessa avaliação clínico-funcional, além de um déficit de recrutamento muscular, déficit de amplitude do movimento, e aí, a partir daí, sim, escolher qual a melhor medida de tratamento. Porque se eu for só trabalhar em cima da dor, vou ficar muito passivo, né? Aí eu vou entrar naquele conceito apenas do controle da dor, que é extremamente importante até para o ganho funcional, né? Mas aí nós temos várias medidas, por exemplo. Então, vai depender muito também do cenário que o paciente se encontra. Tem casos, né? Eu voltando para nossas discussões clínicas ali na nossa vida, né? De atendimento, tem casos onde eu consigo inserir técnicas mais dinâmicas, ou até mesmo associadas, como, por exemplo, uma eletroanalgesia associada ao movimento, associada a uma terapia manual. E se for um caso que está muito hipersensível, aí eu vou ficar mais com técnicas passivas inicialmente, né? Como, por exemplo, que podemos citar aqui, o agulhamento a seco, né? Que gera uma inibição ali naquela região. Então, das técnicas da fisioterapia, para poder utilizá-las, eu preciso partir do pressuposto também dessa avaliação que é feita, né, em conjunto com o médico, né? E aí, voltando especificamente para as principais técnicas, nós temos mais evidência científica também na nossa expertise prática, né? Vou citar aqui, por exemplo, algo que é pouco utilizado nesse formato, né? Que é o ultrassom, né? Muitas vezes negligenciado aí. E tem bons estudos já mostrando que o ultrassom, que é uma onda elétrica, desculpe, é uma onda mecânica através da formação da elétrica, que tem um efeito bem específico e melhora o metabolismo, né? Local daquela região. É uma técnica que é bem-vinda. E o mais interessante é que, principalmente quando associada a outras técnicas, principalmente a terapia manual. Quando eu falo terapia manual, pode ficar à vontade, Lucas. É só para tentar sistematizar a coisa assim e deixar mais claro, porque às vezes fala assim, é bom para o metabolismo. O cara pode falar assim, e Sim. daí? Então vamos lembrar daquela outra aula. Quem não viu o último vídeo, assista lá, por que ocorre um trigger point, né? Uma das teorias é aquela crise metabólica, aquela crise energética que ocorre dentro dele, né? O músculo para ou diminui a quantidade de sangue recebido e não consegue relaxar as fibras musculares, né? Então daí a ideia do metabolismo melhorar e o trigger point melhorar junto. Isso. Obrigado, Lucas. E aí vem a terapia manual,
né? Que aí muitos já pensam em liberação miofascial, que onde essa liberação é discutida, né? A face liberada, talvez o termo melhor seria reestruturação, né? Do tecido, uma reabilitação do tecido. Mas vai além disso, terapia manual, tá? Tem a própria massagem, né? Suave, depois profunda, de acordo com você vai ganhando ali as respostas, de acordo com os estímulos do paciente, né? Também suportado pelo paciente. As trações para cervical é uma técnica muito boa, tá? E aí entre as mobilizações, né? As técnicas osteopáticas, quiropráticas, gosto de chamar de manipulação, tá? Lembrando, pessoal, que a manipulação não coloca nada no lugar, tá? É simplesmente um efeito neurofisiológico. Aquela zoadinha é o thrush, é uma diferença de gases, tá? E o principal efeito é o ganho da amplitude do movimento, que é extremamente importante, né, nessa fase aí. Então, esses recursos, quando somados, ela vai dar não só diminuir a dor do paciente, mas vai devolvendo a função gradativamente. É importante a gente respeitar, né, a dor do paciente nesse sentido. Eu não posso chegar lá e fazer uma digitopressão, né, a nível de tratamento, não a nível de diagnóstico, de tratamento e ficar lá, né, entre aspas, maltratando o paciente. Eu tenho que ir vencendo, vamos dizer assim, esse tecido gradativamente. Pode falar, Marcelo. Se o paciente for chato, você vai apertar mais, né? Se Ou for chato, não, aperto mais. isso não influencia. Mas a pergunta é o seguinte, essa daí é uma pergunta, é o seguinte, aquela pergunta que todo mundo faz, né? Eles fazem pra gente, né, para os médicos, falam assim, doutor, você vai me encaminhar para fisioterapia, mais ou menos quantas sessões eu preciso disso daí? Beleza. Ótima pergunta, e eu vou dizer também que eu me pergunto, quando me faz essa pergunta, né? Varia muito, sabe? Tem casos assim que a gente consegue um resultado rápido, né? Principalmente quando associado a colocar o tratamento conservador, né? Que é o tratamento medicamentoso, e o tratamento fisioterapêutico, isso é potencializado, né? E tem pacientes que às vezes melhor com 2, 3 atendimentos, né? Então, por exemplo, tem um estudo com eletroanalgesia que mostra que o ganho a curto prazo. Pode falar, Lucas. Eu acho que primeiro que o seu áudio deu uma picotada aí, deixa eu aproveitar e entrar um pouco. Essa questão do número de sessões é muito bem-vinda essa pergunta, eu acho, que existe uma tradição em nosso meio do médico requisitar 10 sessões, 20 sessões de fisioterapia, né? A gente não sabe, a gente não estuda isso, a gente está ouvindo aqui do fisioterapeuta que mesmo ele muitas vezes não sabe, porque as respostas dos pacientes são extremamente variáveis aos métodos utilizados, né? Então, melhor é o dia a dia, utilizando e vendo. Tem paciente que responde super bem, como ele falou, tem paciente que vai precisar de mais de 10, mais de 20, até conseguir melhorar, além de associar outros métodos terapêuticos conforme a demanda vai aparecer. E dando exemplo com eletroanalgesia, por exemplo, que tem estudos mostrando que o paciente melhorou a curto prazo ali, com o uso do recurso, com 2, 3 atendimentos, né? Eu tenho casos de pacientes que melhoram até mesmo no primeiro atendimento, né? Tem um ganho significativo ali. Já tem outros que eu tenho um maior grau de dificuldade, que até mesmo com os mesmos recursos, que eu não posso ficar preso com as mesmas sequências como fosse um protocolo, sabe? Sempre a mesma sequência de tratamento. Não. Às vezes eu insiro, investigo melhor, trago uma avaliação melhor, somente a nível de controle, a nível de disfunção, desarranjo do movimento, e tento ali trabalhar com outras alternativas, com outras estratégias do decorrer do caminho. Os atendimentos, gosto sempre de dizer assim, que é um tempo todo uma reavaliação. Toda vez que você trata, tem um processo reavaliativo, você tem que levar em consideração uma série de informações que, às vezes, novas, que ele não falou no primeiro atendimento, né? Então, basicamente, eu acho que eu vou tentar colocar isso numa casca de nozes aqui, né? No nutshell. Não tem receita de bolo, cada paciente vai ter uma demanda diferente, vai ter uma dor de origem diferente, vai ter fatores causais diferentes, e você vai abrir ali sua caixa de ferramentas para utilizar uma ou outra para cada um. Mas tentando sistematizar, enumera para a gente, sem necessidade de muita explicação, possibilidades que você tem para o trigger point, antes de entrar nessa parte mais, vamos dizer, filosófica, né? Ou de expertise. Você fala a nível técnico, né? Aquilo que a gente pode utilizar, né? Pode Nós temos, utilizar. então, como recursos. Isso, recursos de eletroanalgesia,
termoterapia, né? Tem um recurso novo chamado Tecar terapia, que é bem interessante, que é um radiofrequência direcionado que produz calor mais profundo, né? A terapia manual é um recurso muito interessante e principalmente os exercícios controlados, né? Como nós citamos na aula anterior, falamos de eletromiografia, né? Que vê esse comportamento neuromuscular e recrutamento muscular alterado. Então, é interessante pegar essa avaliação eletromiográfica e trazer para um biofeedback eletromiográfico, onde eu consigo tratar o paciente ele vendo o comportamento neuromuscular em gráfico, eu consigo direcionar melhor o atendimento, né? Então, o laser é um ótimo recurso também, quando associado a ultrassom. Então, são esses principais recursos que nós temos evidências hoje na fisioterapia. Beleza, tá bom. Fernando, e aí eu tenho uma pergunta, tá? Bacana, você tem um arsenal fisioterápico bem interessante para atuar nesses pacientes. Agora, e quando que você começa a restauração, o equilíbrio do músculo? Né? Você começa a fazer aquela cinesioterapia específica com base em alongamentos, que você começa a reorganizar coordenação motora, jogar exercícios de força, jogar exercícios de mudanças posturais para você poder reorganizar essa coordenação toda neuromuscular e esse paciente está liberado para ir para uma academia. Ótima pergunta, gostei demais. Eu não espero o paciente melhorar 100% da dor, como a maioria acha. Eu acredito que quando a gente dá uma certa capacidade de ele vencer já determinadas demandas, temos que inserir os exercícios. E para isso, quanto mais cedo, melhor. Mobilizações, eu sou muito ensinar exercício para casa, otimizar. Então, o atendimento, terça e quinta, por exemplo, a segunda com a sexta ele não pode ficar sem fazer nada. Ensino mobilizações articulares, mobilizações neurais, caso a dor foi referida ou irradiada. Então, ele já começa a inserir e ele vai me informando através eu levo muito em consideração a percepção do paciente, também dados funcionais. E a partir daí eu vou inserindo alguns exercícios, tá? E aí eu vou adentrando, quando eu vejo que ele está mais seguro, mesmo com leve desconforto, eu trabalho na amplitude protetora e vai iniciando. Com maior segurança, eu nem fico mais com o paciente, eu já encaminho para exercício. Eu acho muito mais interessante às vezes. Ou seja, né, Fernando, não existe uma fronteira, né, em que o paciente saiu da dor e está no exercício. É um processo de transição. É um processo de transição. Perfeito. Né? Então, eu acho que é mesmo no tratamento médico, né, Marcelo? A gente não só está com remédio ou está sem remédio. A gente sobe dose, desce dose, troca remédio, troca métodos de intervenção, como agulhamento, como infiltração, bloqueio, anestésico. Às vezes medicamentos ou tópicos, né, ou mesmo esses adesivos que existem hoje em dia. Mas sim, e o mais importante, né? Pelo menos é o que eu gosto de fazer muito na minha prática clínica, eu acredito que você também, que é muito diferenciado, Lucas, é o quê? É fazer o acompanhamento em conjunto com a equipe multiprofissional. Eu estou sempre do lado ali, eu estou acompanhando esse paciente com o Fernando. Então, muitos dos meus pacientes que me procuram como o atendimento fisiátrico, né? Eu falo, para que serve a fisiatria? Eu falo para vocês que estão assistindo a gente, nós somos os engana-a-dor. A gente engana a dor mesmo, porque quem põe a mão no paciente está aí, ó, é o Fernando. Então a gente faz às vezes um diagnóstico, você vai entrar com uma intervenção farmacológica ou um procedimento um pouco mais invasivo para tentar aliviar, mas a gente faz esse acompanhamento longitudinal, porque eu estou com essa resposta, ó, o Fernando está me falando semanalmente, ó, o paciente está melhorando, ó, Marcelo, não está dando certo, eu preciso que você faça isso, ó, e assim você vai fazendo esse contínuo. E aí sim, a resposta, será que são 10 sessões? Não sei. A gente começa, às vezes, com 6, com 8 sessões, a gente evolui para mais ou para menos, né? Que é o que acontece na maior parte das vezes. Às vezes, a gente está até superestimando o número de sessões de fisioterapia e esse paciente ele já consegue entrar num processo de reabilitação mais cedo e voltar à vida normal, tá? Uma pergunta, Fernando, que é muito legal, que eu acho que o Lucas ele gosta muito de estudar isso daí. A vida, né, é uma constante evolução. Então, desde o início dos nossos atendimentos na Ateliê do Osso, o Lucas falou, né, do bipedalismo, da importância do bipedalismo, né, como que foi feito, né, a liberação da escápula para você poder arremessar, para você poder caçar. Como o glúteo ele mudou sua conformação, ele se torna um músculo mais forte, os gastrocnêmios. Quem não assistiu esse episódio tem que assistir esse episódio, é imperdível do Ateliê do Osso. Mas eu falo o seguinte, o movimento, né, humano, nessa evolução, a gente precisa treinar, puxar, empurrar, agachar e levantar. Você faz esses 4 movimentos na fisioterapia ou você deixa a cargo do educador físico, que seria o agachamento, o stiff, o supino e uma remada?
Então, ótima pergunta. Eu inicio esse gesto. Eu inicio trabalhando o gesto que o paciente tem o maior déficit, sabe? E aí eu vou inserindo cargas progressivas, com maior controle. Me preocupo muito nessa fase, principalmente quando o paciente ele chega com dor e vai evoluindo, é mais o controle motor. Porque se ele tem força sem controle motor, sem estabilidade, vai falhar. Então, me preocupo muito com a estabilização dinâmica, muito com o controle motor, com essas respostas que ele tem, esse domínio do movimento, aí muito mais tranquilo para liberar a próxima educação física, ele fazer todas essas cargas aí. Muito mais seguro. Perfeito. Outras palavras também que eu gosto muito desse campo, né? Nós gostamos, né? Eu vejo o seguinte, por mais que nós médicos a gente queira entrar na prevenção, né? Queira mexer com saúde mais do que doença e defender isso, a gente tem que defender mesmo, né? Mas o educador físico promove muito mais saúde do que a gente, né? A atividade física é saúde, sono é saúde e boa alimentação é saúde. Então a gente tem uma boa cama, né? Às vezes, sei lá, uma ortocrim da vida, um troço assim, trata mais saúde do que a gente. O educador físico, né? O exercício físico, o nutricionista, uma boa dieta. E a gente, querendo ou não, nós médicos, a gente está na doença, né? Então, a gente vai prevenir pensando na doença, em evitar doença. A gente vai tratar doença. O fisioterapeuta, ele fica no meio do caminho. Ele pega a doença, ele pega a dor e entrega para o exercício. E o educador físico está no exercício, né? Então, o médico aqui na doença, o fisioterapeuta na transição e o educador físico aqui na saúde. Eu acho que esse é o link, né? Então, o que o Fernando está falando é mais ou menos isso. Ele tem que preparar o cara para ser adequadamente entregue à saúde. Muito bom. Mesmo. Legal, pessoal. Eu acho que para esse episódio da parte inicial dos tratamentos do Trigger Point, esse vídeo ele vai ter mais ou menos uns 18 minutos dessas informações. É um vídeo muito bacana. Na próxima semana nós vamos falar das intervenções médicas em cima dos Trigger Points, o que nós temos de disponibilidade de medicamento, o que nós temos de disponibilidade de tratamento um pouco mais invasivo, tá? Sempre linkando, né, com a reabilitação, que eu acho que é essencial. Ninguém trata Trigger Point sem um bom fisioterapeuta, sem um bom controle motor, sem um bom programa para exercício físico. É humanamente impossível a gente tratar. Porque tratar o ponto, ele é fácil. Você pode ir lá e agulhar e ver aquele ponto. Mas se você não fizer todas essas intervenções que o Fernando falou, esse ponto vai voltar, né? Então, eu acho que é a continuidade dessa aula. Lucas, e aí, o que você acha? Não, acho que você sintetizou bem qual que é a moral da história aí. Obrigado ao Fernando pelas informações. A gente vê que são muitas as possibilidades mesmo, né? Por mais que a gente tente sistematizar esse tratamento, isso é virtualmente impossível, né? Então, a gente tem até que ser muito cuidadoso com os estudos que saem nos nossos artigos. A gente tem que correr atrás, tem que ler, mas, acima de tudo, a gente tem que ter bons métodos, né? Do que acreditar cegamente no último estudo que saiu, né? Porque os estudos tentam separar os métodos para ver se funcionam ou não. Quando, na realidade, a gente não consegue fazer isso, não deve fazer isso no mundo real, né? Separar as coisas. A gente tem que contar com as diversas intervenções, entender a base das doenças, a base do funcionamento dos tratamentos, aplicar e observar e ter experiência, né? O cara com experiência, o outro pode estudar para caramba, o recém-formado, mas a experiência é muito forte, né, Fernando? Demais, demais. Tem que ser levado em consideração. E se a gente for pegar na prática baseada em evidência, o mesmo nível de densidade, né? Então, como você colocou muito bem, é você trazer essa evidência para o seu dia a dia como orientando a sua prática, né? E você levar em consideração também, como você me disse uma vez, né, seus fios de cabelo branco. Isso aí. O Marcelo tá cheio. Ah, então tá demais. Ele tem muito isso, tá explicado. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço. Quem quiser, nos siga aí para a semana que vem, assina o canal, porque vocês vão assistir em primeira mão o próximo vídeo sobre métodos terapêuticos já mais invasivos, né, do médico, medicamentoso para os trigger points. Um abraço. E não esqueça de dar os likes. É isso aí, bem lembrado. Valeu.